Se você é nova dona de casa ou tem o hábito de jogar tudo dentro da máquina, saiba que nem todas as peças podem ser colocadas ali, porque senão você pode estragar tanto a sua peça como o seu equipamento. E eu listei aqui 12 itens que você não deve colocar na máquina e vou falar como você deve então lavar cada um deles. Para você saber também aí como cuidar de outros equipamentos, outros elétricos que a gente tem em casa, sem danificá-los, fazendo eles durarem muito mais tempo, eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eu já gravei para vocês, falando também de outros itens, outros equipamentos aí das donas de casa. E antes de começar a listar aqui os meus 12 itens, um fator muito importante que você deve sempre conferir logo que compra uma peça é olhar as etiquetas. E se você não sabe identificar o que aqueles símbolos querem dizer, eu também já gravei um vídeo e escrevi um post bem detalhado para vocês. Eu vou deixar aqui nos cards e também na caixa de descrição. Depois vocês conferem lá para não estragar mais nenhuma roupa. O primeiro item que você não deve colocar na máquina, apesar de parecer contraditório, são roupas com manchas. O ideal é você tratar as manchas antes de colocar as peças na máquina, porque ali, com a água ou detergente, pode acabar fixando ainda mais, não vai tirar a sua mancha e depois vai tornar mais difícil a remoção. Então, principalmente em manchas como de óleo, que é muito comum, é ideal você colocar um pouquinho de farinha ou de maisena, deixar aquela farinha absorvendo um tempo na mancha. Depois você lava com algum produto específico, tira a mancha ou um detergente, esfrega bem no local, enxágua e depois coloca para fazer a lavagem com as outras peças. O ideal é sempre você tratar a mancha assim que fez, Caiu um pingo de óleo lá, já absorve, já tenta fazer a remoção na hora ou pelo menos no dia. Não deixa a roupa lá esperando para depois fazer isso, porque senão também vai dificultar ainda mais a retirada. O segundo item, que segue a mesma ideia, são as roupas de ginástica muito suadas. Aquelas blusinhas molezinhas de ginástica que são antitranspirantes e tudo. Se você colocar na máquina, elas podem perder esse poder de absorção, e principalmente com amaciantes. O ideal é você lavar a mão mesmo, logo que chegou da academia, já esfrega ela ali a mão, deixa de molho, enxágua e pendura, deixa ela secando na sombra, que você vai fazer com que o tecido dure muito mais tempo. E aquelas manchas, que tem amareladas nas axilas devido ao uso dos desodorantes junto com o suor, você também precisa tratar na hora. Então, se isso transpirou muito, já faz ali uma misturinha, você pode usar vinagre e bicarbonato, esfregar ali na região, deixar de molho e depois sim, de enxaguar e limpar localmente, você coloca na máquina com outras peças. Mas procura lavar sempre assim que possível no dia, não deixa acumular, não deixa fixar o suor, e a gordura nas roupas, porque também vai causar maus cheiros, pode endurecer e aí não tem mais retorno. Roupas com pelos de animais também não devem ser colocadas direto na máquina, porque o excesso do pelo pode entrar ali e entupir os filtros da sua máquina. Então, usa um tira-pelos antes, sacode bem e tira o máximo que você conseguir. Você pode também usar uma luva de borracha, ela causa aquele efeito estático conforme você esfrega, vai soltando e depois sim você faz a lavagem. Isso também vale para as roupas dos pets, para as coisas dos pets aí. Tira bem o excesso de pelo, lava e depois faz a limpeza da sua máquina, não deixa aquele pelo acumulado, senão também pode acabar indo para suas roupas na próxima lavagem. O próximo item aí que você até pode lavar na máquina, mas tem que ter alguns cuidados, são peças delicadas com bordados, lantejoulas, renda, um tecido muito fininho. O ideal é você mesmo lavar à mão ou então dentro de alguns sacos protetores para essas peças não entrarem em contato com outras e não acabar estragando e deformando a sua peça. Claro que antes você vai olhar bem ali as etiquetas antes para saber se ela pode mesmo na máquina ou se é preciso fazer uma lavagem a seco. Eu também já ensinei uma diquinha aqui, um truquezinho como você pode lavar as peças a seco, mas dependendo da peça, até alguns casacos pesados que poderiam ir na máquina por causa do tecido não devem ir. Lã é um caso muito comum porque elas encolhem, deformam, então por isso que é bom você ficar atento à etiqueta. Algumas coisas têm que ser mesmo levadas na lavanderia. Esses são os saquinhos que eu estava falando para vocês, que são ótimos para você colocar as peças, tem de vários tipos. Esse é preto, também tem branco, tem vários modelinhos que você encontra e são ótimos para você proteger as suas peças. Também verifica o ciclo de lavagem, você pode colocar ali lavagem para roupas delicadas, não coloca junto com peças muito pesadas, porque também vai ajudar a dar mais atrito nas suas peças.
Peças com algum detalhe metálico também não podem ir na máquina, porque o metal pode danificar ali o tambor da sua máquina, tá? Então verifica sempre os bolsos para ver se não tem nenhuma moeda, nenhum grampo, nada que enrosque e danifique seu aparelho. E também feche sempre os botões e os zíperes, né, das calças, dos casacos, para eles não correrem o risco de enganchar ali em algum lugar. Vale também para as cortinas, aquelas que têm argolas metálicas, o ideal é você também lavar elas na mão. Peças em couro verdadeiro também não podem ir na máquina, elas podem ser lavadas assim com água porque é uma pele como a nossa. E é até legal você lavar com shampoo, alguma coisa assim bem neutra, e aí você deixa de molho, enxágua e deixa secando à sombra. E depois você pode hidratar aí com óleo de amêndoas, com vaselina, deixa o seu couro bem bonitinho. Caso tenha algum mofo, você também pode passar só um pano úmido com um pouquinho de vinagre, bem pouquinho mesmo, que já vai tirar aquele mofo e depois hidrata normalmente. Isso principalmente para peças que têm contato direto com a pele, né? Alguma calça, alguma saia que pega o suor, você precisa lavar. Casaco, geralmente, você praticamente não lava, né? Mas fique atento, isso vale para peças de couro, tá? Peças de sintético nem todos podem molhar. Então, de qualquer forma, confira se é sintético ou de couro, mas nenhuma delas você coloca na máquina. E esse tipo de peça, lembrar sempre de deixar arejando antes de você guardar, não guarda ela úmida ou com suor, porque realmente gera um mofo. Então, deixa sempre arejando e depois guarda e não coloca em sacos plásticos. Deixa sempre no armário sem nenhum saco, então com aqueles sacos de tecido. Os sutiãs também devem ser evitados de lavar na máquina, porque o bojo, os elásticos vão laceando e ele vai perder a função dele, que é de sustentação, né? As alças, tudo vai deformando ali com a rotação da máquina. Então, o ideal é você também lavar eles à mão, né? Principalmente aqueles que têm os metais, que tem o aro. Aconteceu isso com uma amiga aqui. O aro saiu do sutiã e enganchou na máquina e foi uma trabalheira para tirar depois isso da máquina, quase quebrou a máquina dela. Então, tomem cuidado, de preferência lavem na mão. Mas, se você quiser lavar na máquina, use os saquinhos como esses aqui, ó, que são próprios para sutiã, tá? Ele não deixa enganchar em outras peças, né? Coloca ele direitinho aqui, sem deformar o bojo. E também ainda tem outros tipos, né? Tem saquinhos assim, que serve também para outros tipos de peça. Tem vários bolsinhos, meias delicadas, tudo que você, de preferência, tem que lavar na mão, mas se quiser pôr na máquina, usa alguns desses saquinhos específicos. Isso também vale para as nossas peças íntimas, né, que fica ali às vezes com algum resquício, é bom a gente esfregar a mão e com detergente neutro, não colocar na máquina misturado com outras peças, né, acaba não sendo tão higiênico e pode causar alguma alergia, porque tá com outros produtos mais fortes. Então, dê preferência para lavar a mão com detergentes neutros e faz ali a esfregadinha manual. É bom a gente cuidar bem das nossas peças, né, para elas durarem muito mais tempo e a gente economiza dinheiro. Para as gravatas, né, quem tem marido aí que usa muita gravata, trabalha, né, de forma social, também o ideal é não colocá-las na máquina, pelo mesmo motivo, são tecidos delicados e podem deformar, encolher. Então, lava a mão, né, se ele usar com muita frequência, porque também como é um item que não tem contato com a pele, você talvez nem precise lavar, né, só deixar ela arejando, guarda, e não tem essa necessidade de lavar com frequência. Mas se precisar, lava elas à mão. Um outro item bem interessante que a gente não deve pôr na máquina, e eu já cometi esse erro, são panos de limpeza, aqueles de microfibra, porque eles endurecem. Eu já fiz isso e realmente estraga o pano. Então, o ideal é você lavar também a mão, assim que você usou, lava com detergente mesmo ali na hora e põe para secar. Não usa amaciante de forma alguma, porque ele perde o poder de absorção e você perdeu seu pano, vai ter que comprar um novo. Almofadas, casacos, edredons com enchimento de pena não pode jamais serem lavados, né? Se for, tem que ser a seco, porque as penas mofam depois, não vai secar direito e vai estragar. Então, se você quer investir em peças desse tipo, pensa bem antes, porque depois você não vai poder lavar. Então, ou você leva para lavar a seco em um lugar especializado e vai ter um investimento, ou já evita de comprar, mas não pode lavar de forma alguma. Os ursinhos de pelúcia aí das crianças também não podem ir na máquina, porque eles vão perder aí um olho, descosturar, né? São materiais delicados e pode acabar estragando. Então eu recomendo você aí colocar numa bacia, num balde, deixa de molho e
Para centrifugar só na máquina, você pode colocar em um daqueles saquinhos, coloca lá e deixa centrifugar e daí ele já sai bonitinho, né? Coloca só o ursinho lá, sem mais nada, que ele não vai danificar dessa forma. E por último, tênis, sapatos, mochilas também devem ter o mesmo cuidado aí dos ursinhos, né? Você pode lavar num balde, numa bacia, deixar de molho. Os sapatos esfrega a sola separadamente, né? E depois você lava a sua parte que é de tecido mesmo. E aí coloca para centrifugar na máquina, mas com aquele cuidado. Coloca num saquinho para a peça não ficar rodando lá e não danificar o tambor da sua máquina, né? E você pode colocar tapetes para centrifugar junto, porque aí vão abafar, né? Não vai deixar o sapato bater muito ali. Então esse é o cuidado que você tem que ter caso vá centrifugar, mas de preferência lave os sapatos à mão, né? O que não for de tecido, você pode lavar a mão com um paninho úmido, deixa arejando bem, né? Coloca ele na posição vertical para secar bem e depois você guarda. Então, sempre que possível, já lava as solas, né? Para não acumular. Usa algum talco, algum produtinho aí para não dar tanto chulé. E aí não tem necessidade de você ficar lavando sempre os sapatos, né? Principalmente a parte interna, a parte de fora, que estraga mesmo. Procura limpar mais a sola. E isso vale também para as mochilas, né? Dependendo do tecido aí, pode acabar estragando a sua mochila. Então, se precisar lavar, põe de molho numa bacia e só centrifuga na máquina, mas tenta não esfregar muito ela, não deixar ali batendo muito tempo. E não esqueça também que a sua máquina precisa de cuidados. Limpe ela com frequência, faça uma lavagem de limpeza, limpa os filtros, né? E se você nunca fez isso, não sabe como fazer, eu também já gravei um vídeo, vou deixar aqui para vocês, para fazerem essa limpeza aí pelo menos uma vez por mês, para a sua máquina ficar bonitinha por mais tempo, fazendo a lavagem da forma correta, sem estragar suas roupas. Agora me conta aqui nos comentários se você já estragou alguma peça porque você lavou na máquina, como eu falei aqui. Conta aqui pra mim, quero saber. E agora eu quero falar de um item que você precisa lavar, mas não é na máquina. Tá em Apocalipse 22, o 14. Diz assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Em Efésios 5:25 também diz que Cristo amou a igreja, né? Como a si mesmo, e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então não se engane, não basta você só crer em Jesus, você crer no sangue dele, mas se você estiver com as suas vestes inapropriadas, com as suas vestes sujas, não vai entrar no reino. Em Mateus 22:11, há uma parábola que fala ali de uma pessoa que foi entrar nas bodas, né, do cordeiro, e ele estava com as vestes inapropriadas, não estava com as vestes nupciais e foi lançado nas trevas e ranger de dentes. As vestes na palavra simbolizam os nossos atos de justiça. Então hoje é o tempo da gente bordar as nossas vestes, de nos prepararmos, tomando o sangue de Jesus que nos limpa e também conhecendo a sua palavra, buscando a ele na palavra que também nos purifica, né? Essa lavagem pela palavra e a lavagem do sangue. Então hoje é o tempo, não desperdice essa oportunidade, busque conhecer mais a ele, lave-se, purifique-se na palavra e no nome de Jesus, porque é isso que vai garantir sim a sua entrada no reino quando ele vier. E se você ainda não creu em Jesus, se você nunca leu a Bíblia, eu te convido aí, te desafio, né, a pegar uma Bíblia, pode ver até pela internet, ler, começar a conhecer quem é Jesus e o que ele fez, né? Procure alguém que possa te ajudar aí, alguma igreja, e ore você mesmo aí onde você estiver nesse momento. Peça a Deus para que ele possa se revelar para você, revelar o propósito, o plano dele na sua vida, o motivo da sua existência. E todas essas coisas vão ser luz para você. Ainda há tempo de você recebê-lo, né? E tomá-lo como sua vida e preparar suas vestes para aquele dia também. Um grande beijo. Deus abençoe vocês.